Hola, muy Olá, buenos días. muito bom Estamos dia. acá en Estamos el aqui no Congreso del Congresso de Trabajo de Trabalho Schoenstatt de y les Schoenstatt quiero hablar sobre e eu quero diversidad falar com y vocês cómo sobre a esto influye en el diversidade trabajo. e como isso Nosotros hasta influencia hace no algún trabalho. tiempo el mercado A laboral gente, até era algum bastante tempo no mercado de homogéneo en trabalho, toda era nuestra bastante región, homogêneo em toda a nossa principalmente região, ocupados por hombres principalmente de una ocupada por cierta edad, homens de certa idade, mayoritariamente entre 20 y e 65 principalmente años, entre y 20 cada e región 65 tenía su anos, e cada nacionalidad. região ¿Qué tinha es lo sua que sucede? nacionalidade. Cuando nosotros O en que el que fondo acontece empezamos quando a chegamos ao globalizarnos, empezamos fundo, a tener começamos a movilidad, globalizar, empezamos también começamos a a ter tener distintos tipos mobilidade, de também diversidad. começamos a ter Como diferentes es tipos de hombres y diversidade, mujeres, diversidad como por cultural, diversidad exemplo, de diversidade etnia, cultural, diversidad de homens e edad, mulheres, diversidad de profesiones, etnia, y podemos idade, estirar de en el fondo profissões, el termo de e la nós diversidad podemos desde el esticar no fundo 50% que o divide hombres a termo mujeres do igreja hasta de en el fondo 50% que divide que la entre homens e persona mulheres, es até una y cada uno profundamente es distinto. do Pero entre que medio a tenemos pessoa, cada um é estas diferente diversidades, entre uns e principalmente en el outros. mercado laboral, E que que temos que son ver essas visibles diferenças, para ser más principalmente no claros mercado y tratar laboral, de que são mais trabajarlo de forma visíveis, lo más e objetivamente assumir e tentar posible e resolver integrarlos a e se todos, formar o mais principalmente por un objetivamente tema de possível, justicia, del integrá-los, ser justo y dar principalmente oportunidades por para um tema de todos. justiça, de ser Cuando hablamos de justo, diversidad, generoso, una de oportunidade las para cosas más todos. importantes Quando falamos es sobre que lo que diversidade, más uma nos das tiene coisas que mais mover es la importantes é dignidad de la que persona. o En el que é fondo, que cada mais persona es que digna, tem que sea mobilizar quien é a dignidade de uma sea pessoa. No la fundo, cada raza que uma pessoa sea de vale a la pena. cultura que Quem sea quer del que sexo que seja, sea, de la seja profesión da que sea. raça que seja, da Ese tiene que cultura que ser nuestro seja, da principal motor. do sexo que Pero seja, da como la profissão que fuerza seja. laboral E está esse tem que ser o nosso principalmente principal enfocada en lo objetivo. que era Mas como a homogéneo, força de empiezan a trabalho suceder está dos cosas principalmente focado importantes no que que son era importantes distinguir. homogêneo, Por una começam a parte, los acontecer duas prejuicios coisas y por otra importantes, parte, los sesgos. distinguir Los os prejuicios preconceitos e, vienen por um y nacen lado, de os tener preconceitos. una muestra, una Os cantidad de preconceitos personas que nascem de conocemos con ciertos ter rasgos uma muy reducida amostra de y várias ponerle un pessoas que a juicio gente a ese conhece, grupo com certas pequeño de personas que características, muito no reduzido, conocemos. e julgar Un sesgo, en aquele cambio, grupo pequeno de tiene que pessoas que ver não con la conhecemos. información que nosotros hemos ido Um acumulando a través del conselho, em contexto, de nuestra vez educación, de del ter a país al que informação pertenecemos, de la que a familia gente a vem la que acumulando através do pertenecemos, y contexto, da cómo nossa esa educação, do información país ao qual afecta nuestra pertencemos, toma de a decisiones. família de onde ¿Cómo a gente influye vem, esto? e Si como essa nosotros informação estamos acostumbrados afeta a nossa a tomada de siempre la decisão. información que Como hemos ido influencia acumulando, isso? a siempre Se a gente esperar está a un acostumado prototipo de a, persona para a ciertos sempre roles, acumular uma vamos informação, a evaluar a por sempre esas esperar um personas prototipo si de ese prototipo pessoa se cumple. para Para dar certos un ejemplo, róis, nosotros vamos estamos avaliar melhor uma acostumbrados pessoa se a esse que si prototipo tenemos se cumpre hijos en el eventualmente. jardín Por infantil o en exemplo, el colegio, estamos que acostumados a que mayoritariamente se los tivermos profesores sean filhos no mujeres. jardim de ¿Y qué es lo infantes que ou no nos pasa colégio, en nuestro que estómago maioritariamente cuando os professores sejam llegamos a un mulheres? colegio y en el fondo hay un O que profesor? Piensa en acontece no el nosso niño bien estômago pequeño, en el quando a prebásico. gente No chega estamos no acostumbrados estômago a e eso. tem um professor Entonces homem? empiezan a producir A gente ciertas pensa nas contradicciones, no crianças se bem cumplirá. pequenas. Então, a gente não Pero también está esto puede nessas producirse en la salud, condições e donde acontece hay un certas mayor porcentaje de contradições. mujeres, Mas especialmente também en el isso área de pode ocorrer enfermería, na saúde, TENS, otros. onde há uma maior Entonces, porcentagem de mulheres nosotros cuando llegamos na área de esperamos enfermagem. o Então, asociamos quando a esa gente profesión chegamos, a esperamos ou mujeres, associamos y a aquela decir claro. profissão a Cuando nos mulheres vamos a e de minería, certa idade. construcción, E quando esperamos a cierto gente prototipo de vai ao personas. setor de Cuando nos mineria, vamos al mundo a de los gente negocios también. espera ver, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando maioritariamente, nosotros hablamos de e no mundo diversidad, dos negócios também. E o que podemos partir, y acontece? quiero Quando a hacer gente falamos hincapié en la sobre diversidad más diversidade, grande que hay en el podemos mundo, que es hombres y partir mujeres, en el e fondo focar somos na aproximadamente maior 50 y 50. diversidade no que tem entre Cuando nos homens e mulheres, enfrentamos a evaluar que somos a 50 e mujeres, por 50, ejemplo, dentro de las quando a gente organizaciones, lo que enfrenta suele a suceder evaluar a es que lo mulheres, por exemplo, comparamos con dentro das lo que vemos organizações, normalmente. o que ¿Qué es lo costuma que vemos acontecer é que normalmente? Puedo dar los datos de comparamos com o Chile. que acontece En Chile, normalmente. el O que a gente vê 91% de los normalmente? directores de empresas Os dados que eu INSA, posso o del passar top para você do 100, Chile, son hombres. El 91% dos diretores 82% das son empresas ingenieros top civiles y 100 comerciales. são Vienen masculinos de dos e universidades en esos altos porcentajes 82% são y engenheiros también civis e tienen más de comerciais. 55 años. Eles vêm de Si duas ustedes hicieran el universidades, ejercicio, alta desean un porcentagem Google de y ter mais imágenes y 55 anos de y idade. piensen en un gerente Se general o vocês piensen en un director, acessarem o lo más Google, probable es que esa imagen no sea setor de consistente imagens, con los datos pensem demográficos num gerente de la gran geral mayoría de los ou gerentes num generales y diretor, o mais directores de provável nuestros que essa países. imagem seja Entonces, cuando consistente com nosotros os dados incorporamos a demográficos alguien da que es grande distinto a maioria ese grupo, y dos quiero hablar de gerentes las gerais e distintas diretores diversidades. Por dos ejemplo, nossos la primera, países. si es mujer, Então, no tenemos quando una a muestra gente importante incorpora para evaluarla
com essas diferenças, a gente quer falar das Pero también si diversidades viene e de a otra mulher, universidad, si viene não de temos otra uma amostra profesión, si importante para tiene otra edad. evaluar Y ahí e empieza falar una que somos contradicción entre objetivos. lo que Mas nosotros quando se esperamos vem del de outra cargo universidade, y de se lo que vem de outra esperamos con la profissão, se diversidad vem de que outra estemos idade, evaluando. e é Entonces, ali por que ejemplo, começa uma si yo estoy contradição evaluando a un do que a gente gerente general, espera,
que ela voy for a fazer no evaluar a los cargo liderazgos que estoy e que o que acostumbrada a acontece tener, com a a los que considero diversidade. exitosos, que Então, son por la exemplo, mayoría que se ha eu traído estou históricamente, evaluando um o gerente sea, geral, a eu vou hombres de evaluar modesta a profesión y cargo. liderança, o que eu estou Cuando acostumada llega una mujer, e ver en quem el fondo tem êxito e quem contradice não, e a trajetória se dessa puede pessoa. Ou seja, comportar de cierta manera e para y va a ser homens com desta contradictorio su profissão com comportamiento de certa liderazgo si es que nosotros idade. estamos Quando acostumbrados a chega un uma liderazgo mulher, masculino, porque lo contradiz más probable es que ella esse padrão despliegue e un se comportar liderazgo de um jeito femenino. diferente, Entonces, como no me e isso calza pode ser este buen contraditório com o liderazgo en esta comportamento posición. dela, Y por porque a otra parte, liderança si no sempre foi corresponde a su do sexo, o masculino, sea, si e se ela vai comporta desplegar como uma un hombre liderança o se feminina. comporta como una mujer, Então, tampoco não me se va a calzar. encaixa em mim. Y por eso, en general, las Essa liderança evaluaciones nessa de ellas posição e na son outra parte não inferiores para esos corresponde pares hombres. ao seu ¿Por qué? sexo, Porque nuestra é que muestra ele se comporta como um homem, ou se não se comporta quiere como uma insistir mulher, que não este vai tipo de diversidad se también se encaixar da en nisso. profesiones, Em en geral, essas edad, en avaliações identidad y en deles otras são cosas. baixas do que seus homólogos masculinos, Esto tiene porque la nossas base pequenas de amostras, una literatura eu muy quero insistir importante que se que llama nesse el tipo trabajador de ideal. diversidade ¿Qué es el também ocorre trabajador nas ideal? profissões, na Es idade, na cuando cultura, nosotros em asociamos outras a quién nos coisas. gustaría contratar. Isso Es parte ese da base de trabajador uma que literatura todos muito quisiéramos tener. importante que é chamado Y de esa do construcción del trabalhador ideal. trabajador O que é um ideal trabalhador también ideal? viene É acumulado quando por a gente historia, también associa viene acumulado a quem por nos la gostaria información contratar que tenemos. ¿Cómo aquele funciona trabalhador que esto? todos gostaríamos de Por ter. ejemplo, nosotros asociamos E essa mientras que construção de um nosotros acá, trabalhador siendo que ideal esto que a está gente súper quer é estudiado, acumulada também pela asociamos, por ejemplo, a história, pela informação que responsabilidad temos. Como é que a funciona isso daqui? estabilidad Por en exemplo, general las nós personas que están associamos, casadas. Pero dentro e del é trabajador que ideal nós nos aqui, gusta mas más isso daqui está el hombre estudado, casado. associamos, por ¿Por exemplo, qué? a Porque lo asociamos a responsabilidade que es un hombre proveedor, que a se tiene que hacer cargo de estabilidade su em familia, por pessoas, lo tanto va a ser em un geral com as trabajador pessoas que estão responsable casadas. y va a ser un Mas dentro do trabajador más trabalhador estable que una ideal, persona, por nós ejemplo, gostamos que mais no do homem tiene casado porque o niños associamos com quem é um pequeños o la homem fornecedor necesidad e de deve ser mantener a feito, otras ou personas. ele é um comando da sua Pero ¿qué es família, lo que portanto, sucede ele con la vende a mujer? imagem de ser Nosotros responsável, asociamos uma pessoa mais el estável. cuidado de las Por personas exemplo, não dependientes, como aquelas como pessoas que não têm niños, filhos pequenos ou bebés, têm a necessidade de adolescentes, manter outras pessoas. adultos Mas o que mayores o acontece com a algún grado de mulher? discapacidad. Nós associamos a mulher, Asociamos el o cuidado cuidado principalmente a das ellos. pessoas Entonces, cuando dependentes, asociamos a como trabajo crianças, una mujer con niños pequeños, lo adolescentes, vamos a asociar adultos, principalmente, no adultos va a maiores de estar idade, tan disponible el de grau tiempo de porque tiene deficiência, otras associamos o cuidado responsabilidades. principalmente a elas, Mientras as que a los hombres mulheres. decimos no, Então, él va a quando ser responsable associamos porque su um rol es trabalho a uma mulher mantener, com filhos pequenos, versus, en el vamos fazer fondo, uma esperamos que associação haya otro adulto principalmente responsable en su hogar que ela que se não haga vai estar cargo de las tão personas mayores. disponível porque Y en vai ter esto, outras responsabilidades, enquanto o inconscientemente, cuando homem, a nosotros gente fala que não, que comparamos ele sempre un vai estar trabajador hombre con disponível un trabajadora mujer, também com aquele rol empezamos a responsável. evaluarlo bajo No este fundo, a gente criterio, que esperamos es lo que isso também de estamos adulto acostumbrados a ver. responsável. Quiero ser Eu súper quero ser insistente insistente en que en esto no es nisto, de não buenos o é ser malos, bom ou no es mal, una não é uma connotación de conotação de machismo, machismo, feminismo, feminismo, racismo, racismo, classismo, clasismo, etc. etc. Sino que, porque esos son Esses são prejuicios, y como son prejuízos prejuicios hacia otros, de uns aos sino que outros. É todos que nosotros tenemos todos sesgos. nós temos esses ¿Por qué todos prejuízos. nosotros Por que tenemos sesgos? todos temos Porque isso? nadie es Porque capaz de ninguém é manejar capaz toda la información de disponible. ter todo tipo de Tenemos informação. una cierta cantidad de información que Temos vamos várias acumulando con informações el que tiempo, acumulamos ao longo do pero tempo, no mas tenemos não toda la temos todas as información y tenemos que tomar informações decisiones con información com limitada. informações Y los limitadas. sesgos nos ayudan E a os tomar esas preconceitos decisiones nos de forma ajudam más rápida. a tomar decisões ¿Qué es lo mais que tenemos que rápidas. ser conscientes? O que a Es gente tem cuando que ser mais estamos tomando consciente decisiones é con quando a poca gente información, tem pouca estamos tomando un informação, sesgo estamos que sendo no se transforme en un preconceitos, que não se prejuicio transformem y que num seamos prejuízo. conscientes de que quizás podemos estar É cometiendo super algún error. difícil Y por otra avaliar parte, evaluar alguém de si el uma sesgo que estoy ocupando forma para tomar esa decisión objetiva, es el porque os correcto. critérios ¿Por qué que importa vamos tanto esto? Por la seguir muestra. Porque nosotros vai en el fondo, depender cuando da vemos a nossa nuestra história, do región, nosso contexto, da cuando nossa vemos a Chile experiência. Então, por específicamente, exemplo, podemos ver que quantas vezes efectivamente todos nós cuando ocupamos estamos uma amostra agregando muito más pequena diversidad para de encontrar que alguém é inmigración, bom. de edad, porque Um tenemos niños que tienen una edad exemplo, mayor, as pessoas tenemos dessa hombres y universidade mujeres são bons. trabajando y Essa además hay muchas profissão profesiones é que se melhor para están poniendo muy mineria. interesantes Esta idade para é melhor entregar para información y para criatividade. toma de Esta decisiones, idade é es melhor donde para nosotros tenemos as que tener en cuenta MIPIMES. de si estamos evaluando de forma objetiva, si Essa estamos profissão é evaluando de melhor forma para fidedigna. gerência ou operações. Es E súper começamos a difícil evaluar a colocar alguien de forma conotações objetiva porque e los não em base criterios que às vamos a usar experiências cada das uno de nosotros pessoas. va a Isso depender de podemos nuestra trabalhar historia, de sendo nuestro contexto, conscientes de nuestra experiencia. dos Entonces, por ejemplo, cargos que vamos ¿cuántas estar veces todos ocupando. ocupamos una E muestra qual a muy melhor pequeña maneira de ver? para encontrar que alguien es bueno? Primeiro,
Primeiro, Ejemplo, fazer uma tus amostra, compañeros sí son ver buenos. com Esta que profesión pessoas es nos mejor para relacionamos arquitecto. Esta normalmente. edad es mejor Que para creatividad. tipo, Esta edad es mejor para qual las comum finanzas. denominador O esta são edad es mejor para semelhantes a gerencia o mim porque para fomos ao mesmo operaciones. Y colégio, porque empezamos a fomos à ponerles mesma connotaciones en base universidade, a nuestra porque experiencia y no en temos base a las todos a capacidades de la mesma persona. profissão, todos trabalhamos Esto na lo mesma podemos empresa. trabajar Quais são? siendo consciente
E por outro lado, por onde eu procuro diversidade? Dentro das coisas que eu faço. Com isso eu posso começar a trabalhar e posso ser mais influente, posso ser mais justo na hora de avaliar e promover as pessoas que trabalham comigo. Isso é relevante porque a diversidade é algo que adiciona informação. E quando nós adicionamos informações, tomamos melhores decisões. Recapitulando tudo, então, em segundo plano, a gente tem pessoas dentro das organizações que têm uma dignidade, e nós, como empresários, empreendedores e executivos de empresas, deveríamos de tratar de potencializar essas pessoas e ver quem são mais preparadas para que liderem as empresas e dar oportunidades às menos preparadas. E ser conscientes, e como são pessoas diferentes e estamos acostumadas a certos prototipos, quando um prototipo não se encaixa, podemos avaliá-lo de um jeito injusto. Isto se dá por várias barreiras. Eu vou nombrar algumas dessas barreiras, por exemplo, em frente às mulheres no mercado laboral, e a primeira é uma discriminação na avaliação de desempenho. Como comentei anteriormente, como esperamos, o histórico é que mais homens trabalhem nas empresas e quando uma mulher acontece uma coisa que não acontece é saber avaliá-la, porque a amostra é muito pequena, então não sabemos se ela está fazendo bem ou está fazendo errado as coisas. Então, os diretores, os gerentes, em vários outros trabalhos, as mulheres têm um promédio menor quando a avaliação é feita de forma transparente. E quando a gente começa a corrigir esses parâmetros, dando resultados entre mulheres e homens, e começam a aparecer, e entendemos de que homens e mulheres têm a mesma capacidade, o mesmo poder de fazer aquele trabalho. O segundo desafio que encontramos, e é bastante comum na carreira da mulher, é o teto de cristal. É quando a empresa, as pessoas, os chefes, tomam decisões pelas pessoas e não perguntarem para ela. Temos uma pessoa muito boa que é mulher e que tem filhos pequenos. Antes de perguntar para ela se gostaria de pegar outra liderança, se ela tem vontade de ficar mais com a família, seria incompatibilidade de botar ela no melhor posto. Mas poderia ser que ela tenha se organizado com o pai das crianças. Eu posso pegar esse posto. Então, um desafio que tem as empresas é perguntar antes de tomar certas decisões, sem perguntar à pessoa. E também se encontra o nível de experiência que tem de uma pessoa entre os outros. Acontece também entre homens e mulheres e pessoas que vêm de outros lugares. Por exemplo, se estamos num hospital no Chile, por exemplo, e vem um médico, a gente pede informação sobre o médico, a idade, de onde ele vem e para avaliar ele. Mas quando chega um médico de outro país, a gente não sabe a idade, de que faculdade ele vem, então a gente pede mais coisas para ele porque ele vem de outros países. Isso acontece também com homens e mulheres. E quando se trata de mulher, pedimos mais experiências para elas. Outro bem comum, outra barreira super comum é a negação da discriminação. É pensar que a gente não temos preconceitos, não discriminamos e que no fundo somos objetivos, mas acontece que ninguém é tão completo como para tomar decisões sem preconceitos, porque é impossível que a gente tenha toda a informação. Então a gente não tem que negar isso, a gente deve analisar, e o análise é fácil. Quantas pessoas diversas temos na nossa empresa, na linha de frente, quanto a gente contratou, quantas pessoas diferentes a gente foram promovidos dentro da nossa empresa. Para não
cair na discriminação é ter a igualdade de oportunidades. E tem algumas barreiras que são bem menos conhecidas, como, por exemplo, os micromachismos, a corda frouxa. Falaram, por exemplo, não sabe a mulher se comportar de um jeito mais masculino para ela não ser rejeitada. No machismo, por exemplo, falando que a mulher é histérica, mandona, atentando contra a liderança dela dentro da empresa. E, na verdade, estamos atentando contra a liderança dela. Estivemos falando muito da mulher, da liderança, da discriminação, mas, na verdade, o que a gente tem que valorar também é o homem. Temos que valorar o rol do pai dentro da casa. No fundo, o aumento da população, temos que valorar também o homem no valor. Temos que valorar o valor do pai na sociedade, que deixamos bastante de lado. No fundo, com o aumento da população, mais diverso dentro da população, temos que fazer um enfoque especial na educação e no que a pessoa pertence a uma família. Por que é tão relevante o homem? Porque hemos estudado o impacto do desenvolvimento do futuro talento do nosso país, para não falar dos meninos. Quando olhamos de um jeito empresarial, executivo, o que a gente vai ter que contratar, os talentos que vão vir por diante. Tem 3 atividades que se chamam de relação positiva, de compromisso e vínculos positivos, que são super relevantes ao que os homens também participam. Ler, jogar e comer. Por que comer? Porque através da alimentação, a gente passa a alimentação através da família. Como comemos, o que comemos, quando comemos, qual é o ritual da comida, a comensalidade. Mas além disso, é um momento onde a gente compartilha um momento com a família. Depois tem ler. Ler é super relevante porque a leitura é um fator rico que ajuda no fator desenvolvimento da leitura. Lendo, a gente obtém mais informação, mais vocabulário, expressar os sentimentos. Quando a gente lê contos, e ali a gente percebia os sentimentos, a felicidade, ficar bravo, e com isso a gente potencia a educação emocional nos dias de hoje e no futuro. E finalmente, o jogo, os homens cumprem um rol importante, passam mais tempo brincando com os filhos. E para a gente que tem uma formação onde buscamos o bem comum, o jogo é um educador da ética. Como fazemos a gente? Se fomentamos o comportar-se corretamente, se permitimos uma troca de jogos, então a gente está fazendo vários róis. Portanto, deveríamos entender também que várias expressões no qual o homem convive, o único provedor é visto assim o homem. Então, por outro lado, devemos entender também que muitas das pressões que o homem sofre no mercado de trabalho é porque o mercado de trabalho ainda o vê como o único fornecedor. E isso também é um peso importante. Então, a mudança da força laboral é apenas mais uma mistura, onde há mais famílias, onde ambos os pais trabalham. E isso está aumentando rapidamente na nossa região nos últimos anos. Então, bem como a responsabilidade de ser o provedor doméstico, pode ser compartilhado na educação e cuidado também tem que ser. E nós vamos fazer uma sociedade mais plena, sustentável, quando ambos participemos no público e no privado. Porque o masculino e o feminino contribuem para a sociedade e têm entregas muito importantes, onde isso podemos aprender muito de culturas diferentes, como fazer as coisas de maneiras diferentes. Também podemos aprender muito com as diferenças de idades. Os jovens cresceram de um mundo diferente aos mais velhos. Essa combinação também nos dá uma experiência diferente. Diferentes informações que são muito úteis para o trabalho na empresa. A diversidade é positivo, quando primeiro vemos um ser humano com dignidade e vemos que essa pessoa pode contribuir em distintas funções. Logo, podemos adicionar todas as diferenças e ele vai continuar sendo essa pessoa digna, um trabalhador digno que temos em frente. E se vemos dentro dessa diversidade,
onde agregamos mais valor, que podemos nos tornar uma empresa mais sustentável e que poderá impactar positivamente na sociedade. Muito obrigada.